Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula com o professor Flávio, aula que a gente vai falar sobre função do primeiro grau. A função do primeiro grau tem como é conhecida também, né, como função polinomial do primeiro grau, é conhecida também como função afim, para que a gente trabalhe a parte do plano cartesiano, a parte de gráficos, onde a gente possa identificar toda a confecção desse gráfico, ok? Então fica a dica aí para que vocês possam buscar um pouco mais de orientação sobre essa questão que cai sempre em concursos, testes, Enem e aí afora, ok? Vamos lá para nossa primeira atividade aqui. Bom, função polinomial do primeiro grau, né, como eu já falei para vocês, né, conhecida como função afim também. A gente tem agora uma problematização, o qual a gente vai falar de um pequeno problema. Então, a gente coloquei aqui um assunto para que a gente possa discutir. Um representante comercial recebe mensalmente um salário composto de duas partes. Uma parte fixa no valor de R$ 2.500 e uma outra parte variável, que corresponde a uma comissão de 6% sobre o total das vendas que ele fez durante o mês. Representa uma forma de função ou problema acima? E aí, qual que a gente pode responder? Essa questão ela representa uma forma de função acima, sim ou não? Né? Então vamos tentar buscar um entendimento aqui? Vamos lá, está difícil? Não se preocupe, logo você vai saber como vai resolver isso aqui. Vamos lá. Então aqui a gente tem a definição da função afim, né? Então não esqueça que a gente tem lá o problema, a gente vai voltar nele e a gente vai falar um pouquinho como que a gente faz toda essa transição aqui. Então primeiro, o que é uma função afim? Qual que é uma função do primeiro grau aí? Tá? Uma função conhecida como f, dois pontos, aqui nosso número real, né? Então não pode esquecer essa partezinha aqui, significa nosso número real, tá? Então nosso número real aqui, ó, que é o conjunto dos números reais. Então função, dois pontos, conjunto dos nossos números reais. Então, o conjunto dos números reais chama-se função afim quando existe dois números reais, A e B, tá ok? A função x igual a x mais b para todo x pertence ao conjunto dos números reais e A que seria esse número A, ele tem que ser diferente de zero, tá? Então, fica confuso um pouquinho, né? Então, para quem está começando, quem está chegando agora, na questão acaba ficando um pouco confuso. Então, lembre-se sempre, toda vez que a gente tiver aqui, toda vez que a gente tiver x, ele sempre será um número qual a gente vai estar fazendo a substituição, ok? Então, aonde eu tiver x, eu faço a substituição pelo número qual ele está sendo solicitado. E a função sempre ela é fornecida, sempre ela é exposta para que a gente possa trabalhar nesse cálculo, ok? Vamos para alguns exemplos. Exemplo aqui, vamos aqui. Função de x igual a 2x mais 1
Tá? Então, observem o seguinte. Então, função de x. Aí ele fala que é igual a 2x mais 1. A gente tem o a, né, que vale 2. Então, o a aqui ó, vale 2, que é o a. E a gente tem o b, que vale 1. E isso a gente chama de função afim, tá bom? O x, ele aqui, nesse caso aqui, ele está fazendo uma multiplicação, tá? Então, nesse caso aqui, ele tem uma multiplicação. Essa multiplicação, ele vai sempre informar o número que a gente precisa calcular. Vamos lá, vamos ver o que é agora a função linear. Para definir uma função linear, o que a gente tem? Função de x igual 5x, onde ele não tem outro número aqui, ou seja, o b, né? Então, a gente não tem aqui o nosso coeficiente, né? Para identificar. Então, apenas o coeficiente que a gente tem é o coeficiente a, tá? Então, aqui a gente tem o coeficiente a, que vale 5. E o b, ó, não tenho, tá? Então, isso a gente chama de função linear. Perfeito? Ok? Vamos lá agora para saber qual a outra parte agora. Quando eu não tenho, no caso, quando eu falo lá, a função de x é igual a x. Então, aqui eu não tenho coeficiente, eu tenho apenas as incógnitas para que eu possa fazer a identificação. Então, aqui eu tenho o coeficiente a, que ele vale 1, e o b, que vale 0. Né? O que é o meu coeficiente? Esse x aqui, ó, que é a minha incógnita, né? O x ele vale 1, tá? Então ele tem uma identidade. Perfeito? Vamos lá. Acompanhe aqui a seguinte situação. Em certa cidade, um motorista de táxi comum cobra uma taxa fixa de R$ 4,10 pela bandeira, né? Ele cobra uma taxa fixa pela uma bandeirada, mais R$ 2,50 por quilômetro rodado. Assim, o preço de uma corrida de X quilômetros é dado em reais por... Vamos pensar aqui. Então, aqui, vamos pensar. Nessa nossa situação, problema aqui, a gente tem uma situação problema. Essa situação problema, ela vem da seguinte forma. Ela fala o seguinte, ó, que a bandeirada da corrida, né? Então, o valor da corrida por quilômetro rodado é 2,50. Então, a gente vai chamar esse daqui de A. E o coeficiente que a gente vai chamar de B é o 4,10. Ok? Então, isso aqui, ó, lembra que a gente falou da fórmula, né? F de x, a gente pode falar f de x é igual a x mais b. A x mais b. Então, eu tenho o valor da incógnita, tenho x, né, que está aqui, ó, minha incógnita, mais 4,10. E aí, nesse formato qual a gente faz, a gente tem agora, de uma forma geral, a bandeirada é como se fosse, né, como a gente está falando aqui, ó, 4 é como se fosse o nosso valor em reais, ó, a bandeirada, que é o preço da bandeirada é como se fosse B. Lembra que a gente fazia aqui? Eu acabei de fazer aqui, ó, então aqui é como se fosse B, tá bom? É o nosso coeficiente, né? Então a gente chama lá de
coeficiente, tá? E o preço do quilômetro rodado A é em reais, ó. Tá? Então ele tem aqui, que aqui é o nosso coeficiente, conforme eu marquei aqui para vocês. Bom, então aqui seria A, aqui B. E eu tenho também o preço de uma corrida X, né? Então eu não sei que corrida que é essa, quantos quilômetros que seria em reais. Então a função de X, AX mais B, que é uma função afim, né? Então eu tenho a função, lembra que eu falei aqui da função? Ó, aqui, ó, que é uma função afim, ela tem a parte do nosso cálculo, como que ela é fácil de resolver nessa situação. Voltando lá naquela situação lá, né, no problema que a gente iniciou, né? Então, voltando lá naquele problema que a gente iniciou. Então, da, ele fala lá na questão lá do nosso, ah, ele fala na questão da representação comercial, qual a gente já tinha feito a leitura, e que existe o salário que é composto por duas partes, ó, ok? Duas partes, então uma seria o valor fixo de R$ 2.500 e tem um valor que seria a segunda parte, que é a comissão de 6%. Aqui ele já me declarou 0,6% que ele pegou o que? Ele pegou 6%, pegou 6% e ele pega os 6%, imediatamente ele transforma isso aí em número decimal. É óbvio que eu calcular um valor pelo decimal, ele fica muito mais fácil do que eu calcular ele pela porcentagem, né? Então, ele já colocou para a gente essa transformação aqui. Então, vamos lá. Vamos ver na fórmula como é que fica. Lembra da fórmula? A fórmula qual que seria? A fórmula ela seria a função de x é igual a x mais b, né? Então eu teria aqui o meu coeficiente que vale 0,06, né, que foi a transformação que eu fiz de porcentagem para decimal. Fiz aqui o meu decimal, certo? Então aqui é decimal. E eu também tenho o coeficiente que é o B, que eu coloquei aqui, fiz a substituição em cima da fórmula, ok? E aí fica fácil de descobrir nessa questão agora. Então vamos na lei aqui da formação, como é que ele ficaria. Então agora, para a gente fazer o exercício, né? Então fazer o exercício é importante para manter para se manter saudável. Seja qual for a sua idade, o exercício físico regular traz grandes benefícios à saúde, à aparência e ao bem-estar. Então, aqui é só uma dica, tá, gente? Então, não vão ficar aí apavorados, não. Então, a lei de formação de uma função é uma regra matemática que define exatamente como tal função deve ser representada. A lei de formação de uma função do primeiro grau é expressa da seguinte forma: y é igual a fx, que é igual a x mais b. Vamos ver como é que é isso? Francisco foi se matricular numa academia e aproveitou uma promoção e pagou R$ 950. Quanto que vale a matrícula? Quanto que vai sair a mensalidade? E aí a gente tem que ter essa informação também, né? Então vamos ver. A matrícula é R$ 50 e a mensalidade vai sair 75.
Qual que seria a lei de formação para essa situação? Tá? Então, para essa situação, qual que seria a lei de formação? Então, ela vai ficar 950 igual 75x mais 50. Okay? Então, essa seria a lei da formação. Então, lembrando que o x ele indica o tempo nessa situação, tá? Então, nessa situação, eu preciso descobrir o valor. Eu posso descobrir aí o valor do x também se eu tiver que fazer o cálculo, ok? Então, aqui, como é que ele fica? Vamos ver no gráfico como que ele ficaria, ó. O gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta não paralela, nem ao eixo x, nem ao eixo y. Seu domínio é d f igual ir e sua imagem é im f de função igual ir. Vamos ver o que tudo isso aqui significa. Vamos devagarzinho. Para construir um gráfico dessa função, deve-se atribuir dois valores quaisquer ao x. Calcular suas imagens y igual f de x através da função. Então, vamos lá. Então, nesse passo que a gente deu agora, a gente agora vai encontrar a forma do gráfico também. Como que a gente pode localizar todos os pontos no x e y, que são obtidos lá no nosso plano cartesiano, ok? Então, aqui, ó. Vamos ver aqui. Então, observem aqui, ó. Agora, o que a gente tem? A gente tem o nosso plano cartesiano, certo? E aí ele tem as nossas coordenadas, ok? Então, a gente tem as coordenadas e também a gente tem a parte da abscissa, que a gente é conhecido sempre essa parte aqui, essa linha aqui que tem na nossa horizontal, na nossa vertical, sempre conhecida como y, e essa outra aqui sempre como x. E isso a gente vai fazer um reconhecimento para poder identificar bastante aqui, tá bom? Então, vamos aqui, ó. Então, lembrando lá, ó, lembra que eu falei sobre as nossas ordenadas? Então, aqui a gente tem as nossas ordenadas. Então, aqui é a nossa ordenada, que é o y das ordenadas, sempre conhecido esse eixo como x, podendo ser outra letra também, não tem problema, mas sempre é o nosso eixo das ordenadas. E o outro eixo, que a gente chama de eixo x, é sempre conhecido como o eixo das abscissas, ok? E aí a gente tem aqui uma observação a fazer, ó, lembrando, ó, então aqui, ó, observe que eu tenho aqui o ponto A e eu também tenho o ponto B, ó, tá? E aí a gente vai encontrar, ó, B, ele vai encontrar o D e o A vai encontrar com C. Então tudo isso a gente sempre vai falar nesse formato aqui, tá? Então sempre A e B, tá bom? Então, que A vai ser igual a C e B vai ser igual a D, tá? Vamos lá, vamos entender tudo isso aqui. Tá difícil? Tá fácil? Vamos construir um gráfico. Então, aqui ele me deu uma função. Quem que é a função? A função é fx é igual a x menos 4.
E aí ele me dá essa função e eu preciso descobrir quem é o eixo de x e quem é o eixo de y, tá bom? Então é isso que a gente precisa encontrar agora, tá? Então se eu fizer esse cálculo agora, ó, fazendo a substituição, quanto que vale x? Ele vale 1, tá? Então aí se eu fizer todo o cálculo, a gente consegue identificar, ó lá. Então aqui ele mostra pra gente lá, ó, para x ele vai ser igual a 2. Então, se o x ele é igual a 2, se ele me der 2 como valor, eu faço a substituição para poder encontrar o x da função. Então, f de x, né? Então, eu faço nesse formato aqui, ó, gente. Venho aqui e faço isso aqui, ó. O x ele não vale 2. Então, nesse contexto aqui, deixa eu arrumar isso aqui para ficar... O x ele não vale 2. Aqui, ó, x ele vale 2, ó. E aqui, ó, a função de x, eu faço a substituição, ó. Onde ele é x, eu faço a substituição por 2, ó. Esse número ele vem para cá, ó, tá bom? Então ele vai ficar exatamente nesse formato, ó. Faço a substituição, tá bom? Tá? Então faço a substituição. E aí é onde ele vai falar, ó, x é igual a 2, ó. E aí a função de x, que vale 2, é igual a 2 menos 4, onde a gente vai chegar em y, que é a função de x, né, que é o que a gente vai descobrir, ele vai valer menos 2, ó. Perfeito? Tá? E na identificação no gráfico é o mesmo formato, ó. Ok? Então, y é quanto que vale y? Quanto vale y? Menos 2. Então, menos 2 ele estaria... Então, vamos falar, aqui é nosso plano cartesiano, nosso gráfico dentro do plano cartesiano. Então, aqui seria 0. Aqui, mais ou menos, a gente teria 1, menos 1. Aqui eu teria 1, ok? E isso tem que ficar claro. Então, por onde ele vai começar? Ele vai começar lá pelo y, né? Então, y, quanto que vale lá? Ó? Então, vale menos 2. Menos 2 está aqui. E o x vale 2, ó. 2 está aqui, ó. Então, se eu for fazer aqui um encontro, eu teria esse ponto aqui. Vamos ver como é que fica? Olha só, tá? Então, exatamente nesse formato. E aí ele tem outra questão lá, ó. Imagine se ele me desse lá que o x valesse 5. Então, eu vou fazer a substituição também, né? Então, ó, x vale 5, então na função, qual que é a função? A função de x, né, eu faço a substituição, tá bom? Então, bem nessa parte aqui da função, eu faço apenas a substituição, certo? E aí, eu traço o gráfico após eu tiver todas as informações. Então, ele vem lá e me dá uma outra... Agora ele vem e fala sobre na função afim, ó. Lá a gente viu uma outra função, ó. A gente falou sobre a função afim, ó. Legal? E agora a gente vem falando agora de um outro formato, ó. Vamos construir um gráfico na função afim, fx igual 4 menos 2x. Ele já está me dando já a informação ali. Onde eu vou precisar substituir essa informação, tá? Então, a informação aqui, ó, o que eu tenho que ter, que eu já tenho, ó, é essa função, ó. Ele já me dá uma função. Então, ele me dá a função. Essa função que ele já vem me dando, eu já tenho que fazer o cálculo. Então, x ele vale 1 e y ele vai valer 2. Vamos ver como é que ele vai ficar. Ó. Como que eu cheguei lá no 2 lá, ó. Para chegar nesse 2 aqui, ó, ele fez o cálculo, ó. Substituiu aonde tem x. Então, onde tem x, ele fez a mudança, ó. Tá bom? Então, peguei aqui, ó,
e fiz a mudança, tá bom? Então, ele ficou 4 menos 2, que é a função que ele já tinha me dado. 2 menos 1, que é o número que ele me deu aqui, que é o x, ó, e faço a substituição. Y é igual a 4 menos 2 é igual a 2, tá bom? Facinho assim nesse formato, tá bom? Então aqui ele me deu mais um outro exemplo, o qual a gente pode traçar todas essas informações já dentro do nosso gráfico, ó, tá? Então no nosso gráfico ele ficaria nesse formato aqui, ó. X 2, né? Então, aliás, primeiro, x aqui vale 1, então ele vale 1 aqui, ó, tá bom? O 2, que é o meu y, né? Então essa parte aqui é meu y, então eu vou encontrar ele aqui, ó, certo? O outro é 0, ó, então 0 tá onde, gente? 0 tá aqui, ó, né? No y, 0 tá aqui, ó, no y. E aí o 2, o y tá aqui, ó, é 0. Então sempre a linha ela vai valer 0. E quanto que vale o x2, ó, tá? Então ele teria aqui esse encontro aqui, ó, tá bom? Que aí ele vai ter aqui o 2, ó, tá? E aí é só traçar a linha, ó, que é o encontro nessa parte aqui, ó. Ok? Perfeito? Facinho assim. Aqui tem mais um exemplo também, o qual a gente pode fazer toda a identificação, ó. Então vamos construir um gráfico da função e aí ele já me dá a função. A função ele basicamente ele me disponibiliza aqui, ó, tá bom? Então ele coloca a função aqui pra gente e aí é só colocar em prática os cálculos, certo? E aí, nesse contexto aqui, ele mostra pra gente ó, onde ele ficaria tudo direitinho. Aqui a gente tem mais um outro exemplo também, ó, tá? Então, g de x é igual a menos 2x mais 1, né? Então, ele me dá aqui ó, a informação, ó, tá? Então, aqui meu y que eu vou encontrar também, ó, certo? Tá? Então, fica fácil da gente descobrir aqui também. Então, não importa a letra ali no começo, que a gente vai conseguir identificar normalmente. Olha como que ficaria também, mesmo esquema, tá bom? Então, dois pontos distintos são suficientes para determinar uma reta perfeita, tá? Vamos lá, coeficientes de uma função. Então, o coeficiente de uma função é chamado de taxa de variação com coeficiente angular. E ele é responsável por declividade ou inclinação da reta. Se o A ele for maior que zero, né? Então se o coeficiente A ele for maior que zero, a reta será crescente. Se A for menor que zero, a reta será decrescente. Então a gente pode descobrir se a reta ela vai ser maior ou menor. Tá? Então a gente tem essa possibilidade aí de, de descobrir já antes de fazer o cálculo, de saber se ela é maior ou se ela é menor. Bom, então o coeficiente angular R, né, angular da reta, que R conhecido, que é referente à reta, é igual ao número real, tá? Que expressa a tangente trigonométrica da sua inclinação alfa, né? Ou seja, A é igual tangente de alfa, tá? Então aqui é um outro exemplo também que a gente pode encontrar os nossos coeficientes, tá bom? Então isso aqui é importantíssimo, saber quando que a reta ela é maior, ela vai ficar, quando ela terá um declive, né? Então quando ela vai ter um declive e quando ela vai ter uma inclinação, tá? Então aqui, ó, a função ela é crescente, né? Porque a gente tem A que é maior que zero, ó,
tá? Nesse outro caso aqui, ó, a função ela é decrescente, porque o a ela é menor que zero, tá bom? Então isso é importantíssimo vocês buscarem um pouco essa informação, tá bom? O coeficiente B ele é chamado de termo independente nessa situação. Lembra lá de quando a gente aprende equação do segundo grau, gente? Então, o termo independente aqui ele é o B, ó, tá? Ou coeficiente linear. Graficamente, o B é uma ordenada, né? Então, a gente já falou lá da ordenada. É o ponto onde a reta corta o eixo Y. Se corta acima do eixo Y, do eixo X, o B é positivo. Se ele cortar abaixo do eixo X, o B ele será negativo. Vamos para exemplos. Então, aqui o eixo B, ó, ele está cortando aonde? Ele já está cortando aqui embaixo, ó, tá? E o B, ó, ele é menor que zero, ó. Ele já cortou aqui embaixo, então já sei que ele é positivo, tá? Então, ó, observa aqui mais um outro exemplo, ó, o B no formato maior que zero, ó. O B, né? Então, B maior que zero. A gente já falou do A, então aqui é o B, ó, tá? Então, observa que ele agora vai ser decrescente, bom? O zero ou raiz da função. Então, aqui a gente tem uma lei, né, dentro da função afim, que ele fala sobre o zero e a raiz dessa função afim, né? Então, a observação é, geometricamente, o zero da função do primeiro grau é a abscissa. Então, o zero, ele será a nossa abscissa. E do ponto da reta corta, do ponto em que a reta corta o eixo x, bom? Então, chama-se zero da raiz da função do primeiro grau. Se função de x é igual a x mais b, que o valor de x para o qual a função de x é igual a zero. Então, logo, né, aqui é nosso termo independente, tá? E nunca vai estar acompanhado, nosso coeficiente. Então, logo, ax mais b é igual a zero. Então, ax é igual a menos b, x vai ser igual a b, menos b dividido por a, tá? Então, aqui é a função, para a gente descobrir lá a função, o zero da função, né? Vamos ver aqui, ó, como que ele fica, ó. Aqui, ó, ele está em zero, ó. Tá vendo que ele está em zero aqui? Então, ponto zero. Zero de qual valor? Então, o valor, ele vai sempre informando para a gente, tá bom? Então, aqui, ó, onde estaria o zero, ó, conforme eu falei para vocês. E aí, como que ele ficaria, ó? Então, ele sai dessa equação mais uma fórmula, que é menos b sobre a. Determinar a raiz e fazer a representação gráfica da função y de 3x mais 6. Então, ele já está me dando uma função. A gente agora só vai ter que descobrir a representação, tá? Então, a função ele está me disponibilizando. Então, vamos ver como é que ele ficaria. Então, se 3x, então nessa função 3x mais 6 é igual a zero, né? Então, ele tem que igualar tudo isso a zero. Né? Então, ficaria o seguinte, então, ele vai passar para o outro lado, né? Lembra a equaçãozinha do primeiro grau? Então, ele fica lá na equação do primeiro grau. Então,
ele vai passar, ele vai isolar 3x, né? É lógico que eu vou ter que isolar x depois, e aí ele fica nesse formato aqui, ó. Aí ele vai aplicar, ó, naquela forma menos b sobre A. Ó. Então, aqui ele fica exatamente naquele formato qual a gente tem. Vamos lá, aqui mais um detalhe aqui. Então, nesse quesito aqui, ele vai fazer uma subtração. Né? Então, menos 6 dividido por 3 é igual a menos 2, tá bom? Então, aqui, ó, o 6 é o nosso y, né? Que a gente está falando sobre a função de y, tá? E o menos 2, ó, ele fica aqui embaixo, aqui, que é o que a gente descobriu que é o x. Perfeito? Tá? Então, lembrando, sempre preste atenção na função que ele está nos solicitando. Alguns casos especiais de função. Tá? Então, a gente tem aqui alguns casos, vou deixar aqui alguns casos para que vocês possam, né, a gente possa trabalhar depois. E aí vocês têm a função constante, função linear, tá bom? Aqui eu tenho uma explicação. Lembrando aqui, ó, que sempre quando ele tem essa partezinha aqui do R, é nosso conjunto dos números reais, tá bom? Então, então função do conjunto dos números reais é igual, ele tem lá números reais, é a função. O conjunto dos números reais é a função constante se é definida por fx igual a b, com b pertence ao conjunto dos números reais para todo o x do domínio. Okay? Então, aqui seria uma função constante. E na linear, ele fala o seguinte, ó, uma função do conjunto dos números reais é linear quando existe número real A com A diferente de zero. Né? Então, esse A aqui ele tem que ser sempre diferente de zero. Tá ok. A função de x é igual a x para todo o x pertence ao conjunto dos números reais. Tá bom? Mais um caso aqui de especial aqui, ó. Como que ele ficaria? Então, na função linear, lembra lá do b, ó, certo? Então, ele é igual a zero. Exemplo, f de x ele é igual a 3x. Tá? Lembra lá da parte da identidade? Então, ele vem mostrando para a gente como que ele ficaria. E a parte da constante também, ó. Ok? E aí fica a dica para que vocês assistam nosso vídeo no nosso canal com mais detalhes sobre essas questões aqui desses casos especiais, tá bom? Então aqui já é uma explicação bem ampla da parte teórica de como resolver essa parte de função. Função linear, como que funciona? No mundo globalizado, digital que vivemos, inúmeras são as opções de pagamentos de uma compra, dentre elas dinheiro, cheque, cartão de crédito, de débito, boleto, débito de conta, etc. É comum que as lojas façam promoção para vender suas mercadorias e geralmente os descontos eles são concebidos quando o pagamento é realizado à vista. Então, isso aqui eu posso gerar uma função linear também, né? No qual a gente pode utilizar toda essa parte de função para descobrir. Então, vamos lá, ó, uma função afim, fx é igual a x mais b,
em que A diferente de zero e B é igual a zero é chamada de função linear e pode ser representado de função de x é igual a x. O gráfico de uma função linear é uma reta que passa pelo ponto zero, ok? Tanto para x quanto para y, tá bom? E aí, ele tem aqui uma situação, problema. Ó. Para o pagamento à vista, certa loja oferece 15% de desconto na compra de um celular. Letra A. Escreva a função que relaciona um valor y a ser pago após o desconto da compra do celular, cujo preço é x reais. Letra B. Quantos reais um cliente vai pagar por um celular que custa 870? Vamos lá. Naquela situação que a gente poderia estar utilizando, então a gente tem a função linear. Aqui tem como que a gente pode montar essa função linear, tá bom, gente? Então, para quem está vendo o vídeo aí, na sequência pode dar uma pausa, pode verificar, fazer suas análises aqui, tá bom? Então aqui eu consigo identificar o y, aqui eu vou descobrir o meu eixo x, tá? Então eixo x, eixo y, e aí vocês conseguem identificar facilmente aqui, ó, certo? Então vamos lá. Exemplo de um gráfico na função afim. Aqui há uma função afim constante. Então, quando ele é constante? Quando ela é igual, quando A é igual a zero, né? O que é constante? Eu tô vendo, ó, ele é igual a zero, então ele é igual a uma constante, tá bom? Então, o gráfico ele sai de uma forma constante, certo? Então, o que ele falou aqui, ó? Então, para y e x, o x ele vale 1 e o y ele vale 3. E a minha reta, ó, se vocês forem observar, ela vai ser totalmente constante, ó. Ela vai ficar reta aqui, ó, tá? Então a gente chama de reta paralela ao eixo, tá? Então é uma forma, um exemplo bem prático aí da gente aprender. Tá? Então ela é constante quando ela se torna paralela ao eixo x. Por isso podemos traçá-la conhecendo um único ponto, ok? Exemplos do gráfico de uma função afim. H. X, função de identidade. A é igual a 1 e B é igual a 0. Vamos ver como é que ele fica isso aqui. Ó. Então, observa qual foi o movimento que ele fez aqui. Ele me deu a função, né, de identidade e ambos os números, eles vão ser sempre iguais. Então, menos 1, 1 e 1, tá? Então, na hora da montagem de gráfico, né? Olha só como que ele ficaria nesse exemplo, né? Então, isso aqui super indico esse estudo aqui para a gente identificar bem claro aqui, ó, tá? Eixo X, eixo Y, onde eu tenho menos 1 e y menos 1. Olha lá, outro poder da identidade. X é 1, y é 1. Então, ele cria uma identidade e tem como a gente montar o gráfico. Mas eu preciso identificar que tipo de gráfico que ele formou aqui, tá bom? Então, o gráfico de uma função linear é uma reta que passa pela origem 0, 0. Então, qual a origem, gente? Aqui, ó. Tá? Então, a origem é essa daqui, ó. Tá? Então, esse é o ponto da origem aqui, tá bom? Então, esse aqui é o ponto
da origem. Que é 0 e 0, tá? Então, 0 para eixo y, 0 para é o encontro, tá bom? Então, bem esse encontro a gente vai chamar desse ponto. Definição de uma função a partir do seu gráfico. Então, ele vai agora, em algumas, isso cai bastante, né? Em concurso, né? Que ele mostra sempre, ele vem nesse formato, né? Dado o gráfico de uma função, vamos determinar a lei de formação dessa função. Então, ele mostra um gráfico aqui e aí a gente precisa fazer as identificações, né? Então, vamos ver aqui, ó, como que ele ficaria. Tá? Então, começa a fazer a identificação. A identificação, ela ficaria da seguinte forma, tá? Então, A a gente vai identificar menos 2, que é Y, e 1, que é X, e assim sucessivamente, tá vendo? Então, ele vem bem detalhadinho aqui para que vocês possam fazer o estudo de caso aqui, caso precise de mais informação. A gente já transitou um pouquinho sobre essa informação, aqui é mais um esclarecimento, bem definidinho, certo? Ok? Outro detalhe aqui, ó, também bem bacana, né? O valor de uma função afim é igual ax mais b para x é igual a zero é dado por fx 0 e ax 0 mais b. E aí ele faz essa substituição. Legal? Olha só como ficaria exatamente os exemplos aqui, que eu acho que é importante depois vocês estarem buscando a atenção. Ele me deu a função, tá vendo? O valor da função quando ele é x é igual a 1. Então, ficaria a mesma coisa, isso aqui, ó, essa partezinha a mesma coisa, do x valeu 1. Lembra a função? Qual que é a função? Como que eu faço a função disso aqui, ó? Né? Então, é f de x igual a x mais b. No meu caso lá, ali, ele, eu tenho que fazer o cálculo, né? Então, quanto que vale x? O x, ele vale 1. Quanto que vale o meu A aqui? Ele vale 5. Então, eu faço a substituição, tá vendo? De mais. E aqui, ele tem um outro valor mais. Perdão, só mais um, tá bom? Porque o B também, ele é um termo independente, tá bom? E aí ele vai fazer, a gente faz o cálculo, o qual ele faz a solicitação, e o qual ele chega no valor de 6. Certo, gente? Então, 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. Então, f de 1 é igual a 6. Certo? E aí ele tem uma outra sugestão também aqui, ó. Quando o valor numérico da função, quando x é igual a menos 3, ó, então quando a é igual a menos 3, eu faço a substituição lá do a, gente, tá vendo? Do x, ó. Ele vem aqui, ó, já dando a sugestão. Então lembra da fórmula aqui, só faça a sugestão, só faça a troca aqui no meu a, perfeito? Então é isso, ó. Tá? Então aí a gente obteve aí o valor da função afim. Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma questão que envolve a função afim.
Então, dada a função por y é igual a menos 7x mais 5, vamos determinar a imagem do número real menos 3 por essa função. Para determinar essa imagem, substituímos x por menos 3 da lei da formação da função. Então, observem aqui que aí é só fazer a substituição conforme a gente vem aprendendo aí, tá? Então, aqui no caso aqui, ele fez a substituição onde foi-se necessário. Ele me deu a função. E aí a gente vai fazer a substituição, ó, por menos 3, aonde houver o quê? Onde houver x. Me deu uma função nesse formato, faço a substituição onde houver x, tá bom? Então, aqui ó, tem x, ó, vendo? O x aqui, ó, fiz a substituição, tá? Vamos bem nesse ponto aqui do x, ó, tá? E chega no denominador, certo? E aí a gente vamos praticar aqui numa situação aqui, ó. Uma certa cidade, um taxista cobra R$ 2,50, a bandeirada a mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. Como é possível para o passageiro determinar o valor da corrida? A gente pode utilizar exatamente a função do primeiro grau, né, ou a função polinomial da função afim, entendeu? Então, ele ficaria da seguinte forma, ó. Então, a bandeirada, ele vai, como que ele vai começar? Ele vai começar em 0, 1, 2, 3 e assim vai, né? Então, a gente faz apenas a substituição, tá? Então, o que a gente vai considerar? O x e a quantidade de quilômetros e y, o valor a ser cobrado, certo? Então, como é que ele ficaria lá, ó? Tá? Então, onde houver x, eu vou substituindo. Onde houver x, eu vou substituindo. Ó. E aí eu vou descobrir y, ó, tá bom? Vou fazendo sempre essas substituição aqui, que seriam os meus quilômetros. Ó. Então, x é a quantidade de quilômetros. Eu apenas só preenchi essa coluna do x. E aí, conforme eu vou fazendo o cálculo, ele vem aparecendo a quantidade. Ó. Então, vamos lá, vou explicar. Ó. Tem o gráfico lá e aí ele vem mostrando pra gente, ó. Tá? Importante, ó, o conjunto do domínio. O domínio da função afim é o conjunto dos números d, f igual conjunto dos números reais. Bom? E aí ele vem explicando mais uma vez também pra gente aí todos os detalhes que é o qual a gente já passou lá nos demais, certo? Aqui a gente já falou também, ó, no coeficiente angular, coeficiente linear, tá? E então um exemplo aí bem bacana também, ó. Como que eu posso resolver isso, tá? Ah, tem um detalhe também que eu acho que é bem bacana a gente tirar aqui um pouco essa ideia aqui do papel, que é colocar no papel, ao contrário, né? O estudo do sinal, né, na função afim. Ok? Então, estudo de sinal, ó. Então, a gente tem lá ó, a função crescente, ó lá, é maior que zero, quando é maior que zero. Legal? Então, ele é negativo e positivo. Então, menos B sobre A. Então, menos sobre BA. Bom, e aí ele vem mostrando pra gente como que ele ficaria. Ó. Então, do formato que vai utilizar uma única fórmula também. Ó. Então, essa é a fórmula que a gente vai utilizar, que a gente já passou sobre esse exemplo aqui. Ó. Beleza? Estudo da função do sinal. Ó. Então, aqui ainda a gente tem aqui ó,
Mais uma dica, ó, quando ele faz ao contrário, mais e negativo, B e A, tá vendo aí? Como que eu vou fazer todo esse cálculo quando ele é decrescente, ó. Vamos lá? Então, o gráfico ilustra a variação de temperatura. Aqui é um exercício, tá? Então, o gráfico abaixo ilustra uma variação de temperatura, então conhecido como T em graus Celsius, de uma chapa de metal em função do tempo. Então, observa que eu tenho duas situações aqui, ó, temperatura, que é o T maior, e tempo, que é o T menor. Em minutos, responda. Então, quanto T é igual a zero, um minuto, qual a temperatura da barra? Quando T é igual a 7 minutos, qual a temperatura da barra? Ao letra C, é, ao decorrer do tempo, a barra foi aquecida ou resfriada? Então, tudo isso a gente faz lá pela função afim. A temperatura da chapa esteve mais tempo positiva ou negativa? Letra E. Essas grandezas elas variam? Como que eu faria? Olha só. Aqui eu vou ter ó, 0,20 e 7 menos 8. Então eu tenho x, né, um número para x e número para y, né? Sempre o primeiro é x, depois y. Então x é 0, então 0 está aqui, ó. E aí é 20. E o outro a gente tem 7 e para y menos 8. Qual a resposta que eu vou dar para ele? Ó? Nesse contexto ali, tá? Então eu consigo obter toda a informação nessa parte, ó, tá? Então fica a dica aí, gente, do trabalho, tá? Então aqui tem as nossas referências de pesquisa e vou disponibilizar para vocês aí nesse para esse vídeo, eu vou disponibilizar para vocês a lista de exercícios para que vocês possam trabalhar aí. Aí é toda uma parte teórica que vai englobar, eu entendendo toda essa projeção, eu consigo resolver qualquer outra ação, tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos e façam bastante aproveito dessa aula. Agradecido, gente.